Eu estava no ensino fundamental, na sala de aula, e o menino sentava assim um perto do outro, pertinho do outro, ainda hoje eu converso com esse aluno negro. O outro também eu sei quem é, porque ele é filho de uma amiga. Aí ele disse assim, você também conhece, ele disse assim, para, rapaz, por que eu tenho, o negro falou, por que eu tenho que ensinar tudo para você? Porque você não estuda, rapaz. Isso aqui, a resposta está aí, tudo certo. É só você olhar aí que você vai achar. Olha, você tem que pegar e me dar a resposta sim. Porque você me deve muito. Aí eu estou de lá observando. Aí, assim que a lei surgiu. Aí ele disse assim. Eu disse, por quê? O menino perguntou. Ele disse, por que eu te devo muito? Olha aqui. Porque se não fosse eu, até hoje você seria escravo. Na minha sala de aula. Porque a princesa Isabel te libertou. E não esquece que ela era branca como eu. Senão você seria... Você está entendendo a importância de você estar preparado no dia a dia, na sala de aula, para você entrar numa conversa dessa, num diálogo desse com o aluno, e ter embasamento. Você tem que ter embasamento teórico, de conhecimento, de dia a dia, de vivência, de vida, de tudo, para você argumentar com os dois, que foi o que eu tive que fazer. E se eu não tivesse preparada para isso? A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tornando obrigatório, na rede pública e privada de educação básica, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. No ano seguinte, o Conselho Nacional de Educação aprovava as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Estas conquistas integram um processo mais amplo de reconhecimento e valorização das contribuições de afro-brasileiros e africanos ao longo da construção dos mais importantes valores para a sociedade brasileira. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE de 2010, 62,2% da população mato-grossense se autodeclara negra, ou seja, parda ou preta. Este documentário compartilha alegrias e apreensões do processo de implementação da LBD na região sudoeste de Mato Grosso, a partir de escolas públicas nos municípios de Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes de Lacerda. A Lei 10.639 é surgida no ano de 2003 e que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil. Ela passou a ser implementada na nossa escola, né, eu digo um pouco tardio, né, a partir da sua promulgação. Trabalho voltado para as relações étnico-raciais, ela já é bem anterior à lei, ela surgiu, né, desde dos anos que a Verena era educadora em Vila Bela, já trazia esse recorte das relações raciais na sua prática pedagógica. E de lá para cá, ela veio sendo trabalhada, mas não tanto quanto agora já, com o surgimento da 10.639, que alterou aí todo o currículo das escolas. O meu primeiro contato com a temática das relações raciais foi na universidade, quando eu fui monitora em um minicurso com o professor Paulo Alberto. E aí lá, monitorando, dando as assistências, eu percebi alguns fatos que eu ainda não tinha visto em minha vida. Enquanto jovem, né, chamou a minha atenção. E aí, falei, opa, minha monografia vai ser sobre esse tema. Convidei o professor e foi aí que eu tive contato com a temática racial. Terminando a graduação, assim que eu colei grau, já fui para a escola, e lá, para a Escola Estadual Dr. José Rodrigues Fontes, e lá eu encontrei professoras que já haviam realizado uma pós-graduação oferecida pelo Negra e estavam lá implementando
a temática racial lá há 10 anos atrás. Eu, enquanto criança, só sabia que a história que o negro veio para este país para ser escravo. Mas o povo negro trouxe uma riqueza muito grande para o nosso país. E Brasil, hoje só é Brasil porque nós construímos este país com muita luta, com muito sacrifício. E, apesar de tudo isso, lá naquela época, eu não sabia que o Brasil, que os negros tinham um conhecimento fantástico. Apenas uma professora que eu me lembro que trabalhou essa lei na minha sala de aula em todos os anos, até porque, como eu disse no ensino fundamental para mim que não foi trabalhado, os professores que eu tive, o método de ensino era simplesmente trabalhado em resumo. Muitas vezes eu não tinha nem explicação do que estava escrito no livro didático. Ele simplesmente falava assim, abre o livro, na página tal, eu quero um resumo e entregue para mim. Era assim que era trabalhar de história na minha vida. A partir do momento que eu conheci essa professora que começou a trabalhar a lei, sem enfatizar que ela estava trabalhando essa lei, mas estava, que eu fui conhecer um pouco mais da história dos meus antepassados, da África em si, dos negros, das minhas origens. O pessoal ia falar sobre a questão do negro, eu tinha uma certa dificuldade de ouvir, por quê? Porque, assim, só mostrava o negro sendo escravo, o negro escravizado, apanhando. E a gente, na cabeça da criança, o que vinha? Que esse povo que veio para cá, eles veio só para ser escravo, que não tinha nenhuma bagagem, que não eram povos, assim, que era dono de suas próprias vidas. Embora eu tenha estudado a minha vida toda na escola pública, eu estudei numa escola no centro da cidade, onde tinha ali a maior parte dos alunos eram crianças, filhos de pais que tinham poder aquisitivo maior, né? Mas como eu morava num bairro próximo, e eu fui estudar lá, e eu sentia, né, esses preconceitos, esses racismos, não só por colegas, mas por professores também. Então, eu fui chamada de vários nomes, né? Esses os quais eu comecei a ouvir na sala de aula, de macaco, de pretinha, e isso me machucava, mas eu nem tinha noção que isso era racismo, mas me incomodava tanto que eu tive vontade de ser branca quando eu era criança, né? De tomar banho de quiboa, de tomar banho de leite, né? Eu estudava na Verena, aí, né, eu passei por uma outra turma, para uma outra escola, né? E quando eu cheguei lá, essa escola só tinha gente, como se diz, branca, cabelo liso e olhos claros. Na minha turma, eu era a única negra de cabelo cacheado, né? E no começo, assim, foi difícil, porque eles faziam chacota comigo, tipo, sua mãe esqueceu você no sol, botaram fogo no seu cabelo é cabelo de bombril. Embora seja uma lei, tem algumas pessoas que simplesmente, desculpem a palavra, mas desprezam a temática. Eu não sou obrigada a estudar, não sou obrigada a fazer, porque eu lido com professores a todos os dias e a gente escuta essas coisas. E isso não pode acontecer, porque nós estamos falando de uma questão de identidade. Nós estamos falando de nós, eu estou falando disso aqui, da cor da minha pele, do que construiu esse Brasil. Então, é necessário que se trate de história. E é uma questão também de reconhecimento. Então, nós temos que sempre estar ali juntos para manter isso daí em evidência. Essa lei ajudou e ajuda até hoje, fazer com que nossos alunos entendam que o negro não é exatamente elemento de servidão, que o negro tem, sim, motivo para ter orgulho e não para ter vergonha de ser negro. Na minha infância, não vamos dizer que eu era menosprezada, mas eu me senti inferior pela cor da minha pele. Eu me senti inferior por ser negra, me senti inferior por ser descendente de negros, pela minha família ser descendente de negros. E a partir do momento que essa professora trabalhou isso na minha vida, eu entendi que eu tenho um lugar na sociedade. Então, eu acredito, assim, que a Lei 10.639 é uma lei, assim, que deve ser trabalhada nas escolas, nas comunidades. As nossas crianças têm que se perceber que ela é importante.
O movimento negro ele tem contribuído com a discussão da Lei 10.639, porém, no meu ver, na minha visão, ainda timidamente. E eu digo por quê? Porque nós não estamos unificados, né? Existem professores que trabalham lá na escola dele e ele não está vinculado ali ao movimento negro, não traz, né, esse feedback para nós. Tem outros movimentos que atuam e nós não nos unificamos. Nós temos essa dificuldade de estarmos juntos, fazendo uma ação que, provavelmente, se estivéssemos todos juntos, unidos, essa ação seria mais eficaz. A implementação desta lei, ela ainda, na análise, percebe-se que muita coisa precisa ainda avançar. Precisamos, os governos, tanto estaduais como o governo municipal, precisa investir muito nesta área, principalmente ainda, né, na questão da formação de seus profissionais, né, aí, apesar do projeto de formação de professores, mas nós temos outros profissionais que precisam também receber essa formação. A questão dos materiais didáticos voltado para, né, adaptado a essa nova realidade do nosso currículo. Muitos ainda não entenderam que essa lei não é para professor negro, não é para professor preto. Essa lei é para todos nós, né? Que temos nós que estamos na educação ou fora da educação, mas que conhecemos a necessidade dela, nós temos que trabalhar não enquanto negro, enquanto negra, enquanto brasileiro, enquanto brasileira, que sonha com um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós fizemos parceria com a comunidade Vila Guaporé, popularmente aqui chamado como Vila dos Pretos. Nós fazíamos também oficinas nesse lugar. Lá também eles vieram para a escola, eles trouxeram umas participações, nós fizemos contato com eles, quais seriam as manifestações culturais, eles ensinaram os alunos também. Minha avó, ela é uma indígena, né? Ela é do tribo Chiquitano. E assim, ela sempre incentivou nós a seguir as nossas raízes. Desde crianças a gente aprendeu a falar em línguas, dialetos, a dançar, a se expressar da maneira que você quiser. E antes era só assim, ela contava as histórias e a gente escutava, né? Agora, ela conta as histórias e a gente também consegue contar essas histórias, porque a gente aprendeu de onde que veio as histórias, como surgiu as histórias, e a gente pode falar sobre essas histórias. A Escola Verena, ela hoje tem uma demanda estudantil, né, e que são afrodescendentes, na casa dos seus 65% até de estudantes, até 70% são de origem negra mesmo. Nós temos também mais uma demanda, né, de indígena, né, etnia chiquitana, que também compõe o nosso contingente de estudantes. E os demais são não negros, não indígenas. Então, a Verena, ela hoje, ela desfruta, né, de uma realidade no seu dia a dia, né, de uma diversidade diferente de muitas escolas no estado de Mato Grosso. Eu não via nenhum colega estudando sobre as relações, nem tinha noção do que era a Lei 10.639. Então, quando eu peguei o projeto para ler e comecei a observar que tinha muita coisa interessante, falei, então nós temos que primeiro conhecer a Lei 10.639. E aí, isso tem que ser lá na formação continuada. Os coordenadores pedagógicos são responsáveis pela formação continuada, que é feita dentro das escolas. Então, isso daí já é um passo fundamental, porque eu, enquanto gestora, naquele período, eu poderia mostrar essa temática, apresentar para os professores, para que eles pudessem ter conhecimento. Nada é escolhido pela coordenação, mas nós podemos colocar em discussão para que todos aceitem trabalhar. E todos os anos eram realizados uma mostra no final do ano de todo o trabalho.
Lembrando que não só é lá no 20 de novembro, não é no 13 de maio, são todos os dias. Como todo trabalho, ele não vai ser 100% de aprovação, principalmente com os professores. Lógico que houve resistência, houve questionamentos, mas através dos estudos, ou uns se sensibilizaram, vestiram a camisa porque pegou o amor pelo projeto, e outros, não vou dizer para você que não, cumpria o projeto porque era parte, principalmente, do projeto da escola. Grande parte da comunidade apoia essa característica da nossa escola, comunidade escolar quilombola, e apoia também a implementação da Lei 10.639. A gente percebe visivelmente no olhar da criançada, na forma dele vestir hoje, na forma do seu cabelo, de tratar da sua beleza. E isso, acredito que a cada dia vai rompendo, com esse estigma, esse enigma de querer, de botar resistência vamos falar aí, a uma realidade que que não vai voltar atrás, A questão de trazer para dentro das escolas a questão da relação étnico-raciais é fundamental. Foi uma batalha convencer os meus netos de que ser negro não é defeito. Você no dia a dia, então a lei, ela me ajudou na criação da minha família, na criação da minha formação como educadora, na minha essência como ser humano e como mulher negra e nordestina. Se a lei surtiu resultado, eu não tenho dúvida disso. Não o resultado esperado, mas ela tem o resultado, Tem mudanças, a própria questão dos alunos já ter essa consciência de que eles podem se valer das cotas, então isso tudo foi resultado da lei. E você ter um resultado com relação a isso, para mim, é muito importante. Ser referência em que sentido? Porque em todos os lugares, embora seja lá no 20 de novembro, que nós não tenhamos nem agenda, porque todo mundo quer, nós já tomamos por base. Em 20 de novembro, nós não vamos apresentar em lugar nenhum. Por que só essa data? Vamos fomentar isso durante o ano todo, para que possa, de fato, se discutir. Por que eu quero saber só lá no dia 20? Por que eu quero saber só no 13 de maio? É folclorizar? É o quê? É colocar em evidência? Por que evidência só um dia? É só um dia que nós precisamos? Não, nós precisamos todos os dias. Eu vi uma entrevista, o rapaz dizendo assim, um professor universitário, que ele disse que nós ainda estamos no dia 14 de maio de 1888. 13, não é? Não, no dia 14. Por que no dia 14? Porque no dia 13 foi a abolição, com 2 linhas. Você já viu a Lei Áurea? 2 linhas. 2 linhas, leia aí para você ver. 2 linhas. Então, mas aí no dia 13, no dia 14, o negro ficou jogado, por conta. E está até hoje. Os negros, nós negros, tivemos que ser despachados, jogados. Vocês estão livres. Livre de quê? Se foi todo mundo excluído. Não existe forma de mudar esse imaginário social a não ser através da educação. Precisamos potencializar isso. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, negros e negras, que elas são capazes, que elas vão conseguir, assim como eu consegui. E eu já me considero, até agora, até esse momento, uma vitoriosa, diante de toda a exclusão que eu já passei na minha infância, na escola, na sociedade. Estar hoje professora, estar hoje uma mestre em educação, isso mostra que realmente as políticas afirmativas, que as ações do movimento negro, que foram elas que me constituíram, foram elas que me trouxeram até aqui. E eu creio que isso, para as novas gerações, com essa unificação do todo o movimento negro, de Cáceres e região, nós podemos potencializar. E lá no futuro nós veremos que aquilo que nós estamos plantando hoje, nós teremos doutores, mestres, professores, médicos, e olhar para trás e dizer, eu pude contribuir.
Eu creio que isso é muito gratificante. E precisa muita leitura, porque sem leitura a gente não vai conseguir resolver a situação. A gente precisa estudar, a gente precisa se munir de conhecimento, porque o conhecimento empodera a gente para poder fazer com que as ações realmente se efetivem no ambiente escolar. E eu acredito que Miguel vai ter totalmente diferente a visão de ser negro na sociedade do que a vovó teve. Mas eu quero passar para ele que ser negro é ser livre, ser negro é ser independente, ser negro é acreditar em dias melhores para todos. Minha pele é negra, como é negra a própria noite, com as marcas do açoite, por onde o sangue jorrava. Meu braço é forte, como era forte o tronco, onde o negro fraco e tonto, amarrado lamentava. Hoje eu sou livre, mas não posso me esquecer que pra livre hoje eu ser, muita gente já morreu.